Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Essa oração nós fazemos todos os dias, todo santo dia. E almejando, desejando, suspirando que cada pessoa que participa desta transmissão venha a ser abençoada e através dela os seus entes queridos, seus familiares. E a maior bênção, minha amiga e meu amigo, a maior bênção que você pode receber de Deus é o entendimento da sua palavra. Porque se você entender a palavra dele, com certeza você vai obedecê-la. Obviamente, você vai ter que sacrificar, mas você vai obedecê-la e vai usufruir os benefícios, as bênçãos que ela também promete, a palavra de Deus promete. A palavra de Deus, ela tem as bênçãos e tem as maldições. As bênçãos para os que a obedecem. As maldições para aqueles que a rejeitam e desobedecem. Então, é o nosso desejo, é a nossa oração contínua para que todos venham entender a palavra de Deus, porque se eu estou aqui hoje tentando ajudá-los, é porque um dia eu ouvi a palavra de Deus e a minha ignorância a respeito de Deus desapareceu e eu pude entender o que Deus queria de mim. E por conta disso, Ele me chamou, Ele me salvou, Ele me batizou com o Espírito Santo, Ele tem abençoado o trabalho das nossas mãos, porque é a palavra dele que não volta vazia. Então, há bênçãos e há maldições nas Sagradas Escrituras. E somos nós que escolhemos. Você escolhe para você o que você quer. Você não pode impor aos seus filhos a sua vontade. Você não pode impor ninguém a sua própria vontade. Deus tampouco impõe a vontade dele. Ele obriga. Aqueles que obedecem a palavra dele, os conselhos dele, meu filho, não vai por esse caminho, não faça isso. E a pessoa obedece, então essa pessoa vai colher os frutos da obediência. E veja só, o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, que é o que todo mundo quer. Muitas pessoas têm falado, bispo, o que eu faço para receber o Espírito Santo? Porque eu já fiz de tudo. Eu já fiz jejum, eu já fiz propósitos, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e não aconteceu. Por que não aconteceu? Eu estou a ponto de desistir de buscar. Há pessoas que dizem assim, realmente já não sei mais o que fazer. Pois é, minha amiga e meu caro amigo. E é sobre isso que eu queria falar agora. Porque se a pessoa não recebeu ainda o Espírito Santo, é porque tem alguma coisa que está atrapalhando. Tem um bloqueio, tem um impedimento, tem um pecado. E é bem da verdade que o que mais acontece em termos de pecado, que eu penso que é o mais cruel, porque há pecados e pecados. É isso mesmo. Há pecados, uma mentirinha é um pecado, uma mentirona é um pecado, é outro pecado. O adultério, o roubo, a prostituição e toda sorte de pecado que vocês conhecem, todos nós sabemos. Isso está na nossa consciência, a gente tem consciência
do que é certo e do que é errado, do que é justo e do que é injusto. Então nós sabemos o que é pecado. Eu não preciso listar aqui para você o que é pecado e o que não é pecado. Você sabe, você tem consciência disso. Está na sua consciência. Quando você comete um pecado, a sua consciência logo acusa. Acende a luz amarela ou vermelha. Quando você vive em paz com Deus, é porque você está vivendo uma vida justa, correta. Então, o que é que faz, o que tem impedido de pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo? Porque Jesus prometeu, é uma promessa dele. Ele não pode falhar na promessa, ele tem que atender. Eu imagino a pessoa buscando, entra ano, sai ano, busca, e não acontece nada. Ela está na igreja, é obreira, é obreiro, é pastor, tem gente assim, é bispo, é esposa de pastor, é esposa de bispo, não interessa, amiga e amigo, o cargo que a pessoa ocupa na igreja, na instituição. Nada disso. O que importa é o coração. Jesus disse assim, lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados os limpos de coração. Vale a pena até a gente ler aqui Mateus capítulo 5, e vamos ver exatamente onde está escrito e o que ele fala. Versículo 8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração. Limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Eles verão a Deus. E o que é o limpo de coração? O limpo de coração é aquele que carrega dentro de si a paz. Ele tem paz com Deus. Errar, todos nós erramos. Pecar, todos pecamos. Se a gente não peca com a boca, peca com os olhos. Se a gente não peca com os olhos, peca com os pensamentos, com as palavras, com a glutonaria. Sempre estamos sujeitos a pecados. Mas graças a Deus que na oração do Pai Nosso, a gente sempre tem o direito de limpar, zerar a nossa dívida com Deus, porque em nome do Senhor Jesus nós pedimos: Senhor, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí é que está o problema. Aí é que está o grande problema da maioria das pessoas que não conseguem receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que é a maior riqueza. Quem é batizado com o Espírito Santo recebe a maior riqueza, a riqueza das riquezas. É a maior glória do ser humano. É o próprio Deus dentro dela. Eu não tenho palavras para exprimir isso. Eu gostaria de poder fazê-lo, mas eu não tenho palavras. Eu não tenho. Mas eu quero dizer para você, não existe nada mais rico, nada mais glorioso. Não tem mãe, não tem pai, não tem família, não tem filhos, não tem casa, não tem riqueza neste mundo, não tem sucesso, nada absolutamente se compara ao batismo com o Espírito Santo. Nós temos colocado testemunhos
postados aqui de pessoas que receberam o Espírito Santo. Cada um fala de forma tão gloriosa que os nossos olhos se enchem de lágrimas, de alegria, de gozo, por ver pessoas se tornando ricas da presença de Deus. Mas, enquanto isso, há aqueles que são pobres, miseráveis, eu diria mendigos dentro da igreja, porque não são limpos de coração. Não são limpos, são sujos no coração. Por que são sujos? Porque não conseguem perdoar. Não conseguem perdoar. Eu já ensinei o que eu aprendi de Deus, como perdoar. Como perdoar. E eu vou tentar ensinar novamente. Mas a gente sabe que o maior problema, o maior impedimento para a pessoa receber o Espírito Santo é ter o coração limpo. Como é que uma pessoa que guarda mágoa, rancor, ódio, ou até mesmo desejo de vingança, pode receber o Espírito de Deus? Não pode. Não tem condição. Então, e hoje em dia, isso é o que mais acontece. Claro, se as pessoas têm razão ou não têm razão, isso não entra no mérito. O que importa é que nós temos que perdoar. Poxa, mas eu tenho que perdoar? Tem que perdoar. Porque para você receber o favor de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus, você primeiro tem que ser perdoada. Deus não abençoa ninguém antes de perdoar esse alguém. É isso mesmo. Ele perdoa. Por exemplo, os 10 leprosos, eles tiveram fé para serem curados. Todos os 10 foram curados. Mas para terem sido curados, primeiro, eles foram perdoados. E então foram curados. Só que apenas um deles voltou para agradecer ao Senhor Jesus. Então, o problema é o seguinte, que hoje em dia, nos relacionamentos em geral, em todo o mundo, as pessoas são martirizadas pela traição, as traições, não é verdade? As pessoas são, imagino, eu fico pensando, a pessoa entrega o coração dela para outra pessoa e se une com aquela pessoa e casa com ela ou fica junto com ela. Aí, a outra pessoa gosta de outra pessoa. E aí, o que acontece? A traição. Aí vem os desgostos, vem a raiva, a ira, a vontade de vingança. Você fez isso comigo, eu vou fazer pior com você. Então, esse sentimento satânico, movido pelo desrelacionamento, pelas brigas, pelas divisões dentro de casa ou no relacionamento conjugal ou sexual, seja lá o que for, então vem as mágoas, vingança, desejo de vingança, etc. Eu estava observando um homem, ele é homossexual, e ele disse, olha, no mundo do homossexualismo, a coisa que mais acontece é traição. Então, quando há traição, isso entre homem e mulher,
homem e mulher, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, nos relacionamentos humanos, todos envolvem traições. Todos os homens. Todos que eu estou dizendo, que eu me refiro, todos os que não conhecem a Deus. Porque quando conhece a Deus, quando tem o Espírito Santo, não existe isso. Não há essa chance. Não há essa chance. Porque a pessoa tem caráter. A pessoa apresenta caráter, é o caráter de Deus. Então ela é fiel, ela é leal. Se eu não consigo ser leal a uma pessoa que eu vejo, que cuida de mim, como é que eu posso ser leal e fiel a alguém que eu não vejo, não toco, não sinto? Não é mesmo? Se eu não sou capaz de ser leal para com a pessoa que vive comigo, dorme comigo, come comigo, 24 horas estamos juntos, se eu não consigo ser leal com ela, como que eu vou ser leal com alguém que eu não vejo, não sinto, não toco? Então, por conta desses disparates que há aqui no mundo, na sociedade, em todo mundo há isso, problemas de relacionamentos e traições, mágoas, então surge o sentimento de mágoa, o ressentimento, ou o sentimento de vingança, dá o troco, dá na mesma moeda. Mas você diz, bispo, isso não acontece comigo, graças a Deus. Mas se você tiver dentro do seu coração qualquer sentimento de mágoa para com quem quer que seja, com você merecendo ter mágoa ou não, não existe méritos de mágoa, nada disso, mas você achando que, eu fui injustiçada, não importa. Qualquer que seja o sentimento de mágoa dentro do coração, o coração é sujo. Então, você tem um coração sujo, Jesus diz aqui com clareza, com muita clareza, todo mundo pode entender isso. Bem-aventurados, quer dizer, os felizes, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, se a gente depende do perdão de Deus, como não vamos perdoar aqueles que nos ofendem? Por pior que seja a traição, por pior que seja, nós temos que perdoar. Temos que perdoar. Você tem que perdoar. Se você não perdoa, como é que você vai receber o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo? Você faça sempre as contas. Eu faço sempre um autoexame. Eu pergunto a Deus, meu Deus, se tem alguém, alguma pessoa que eu não perdoei, me diga, me mostre, porque eu quero perdoar. Eu oro por todos eles, inclusive aqueles que me fizeram mal. Eu quero que o Senhor abençoe essas pessoas. Como é que eu posso perdoar, o bispo? Me diga lá, como é que eu posso perdoar se o meu coração não aceita perdoar? É claro, o coração não aceita perdoar. A gente não tem o controle do coração, não é verdade? Quem é que tem o controle do seu coração? Não existe isso. Como é que eu posso controlar o meu coração e dizer ao coração, perdoa aquela pessoa? Não dá. Porque é uma coisa extremamente sensível e que a gente não tem controle, que é o coração, que é a alma. Mas tem uma saída. A saída é a cabeça, é o espírito. Deus nos deu inteligência, sabedoria. Espírito é sabedoria, inteligência, capacidade de raciocínio, de decisão,
Então, quando eu lembro, eu já falei isso aqui, mas não vou repetir a história porque ela já não aguento mais. Olha só, a pessoa me fez um mal. E mesmo pregando o evangelho, falando de Jesus para outras pessoas, eu carregava uma mágoa, um ressentimento dessa pessoa. Eu fiquei com muita raiva. Muita raiva. E eu não escondia isso. Eu não escondia, eu não consigo esconder. Estava ali, latente dentro do meu coração, aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio, aquele desejo de vingança. Bispo, mas o senhor não tinha o Espírito Santo? Tinha o Espírito Santo. Eu era batizado, como eu tenho. O Espírito Santo nunca me abandonou. Mas o Espírito Santo justamente é para isso. Ele vem para nos convencer do nosso pecado. Ele nos convence. E o que a gente tem que fazer? É aceitar e submeter à vontade dele. Você tem que perdoar. Mas como que eu posso perdoar se o meu coração está revoltado? Então ele me ensinou que na minha cabeça eu tenho a decisão, porque no meu coração eu não tenho o domínio do meu coração, nem você. A gente vê tanta gente aí, você ama uma pessoa que te despreza e aquela que te ama, você também despreza. Como é que pode? É porque o seu coração você não tem domínio dele, dos seus sentimentos. Então, o que você tem que fazer? Seguir a cabeça. O que a cabeça diz? O que o espírito diz? O espírito diz assim, a sua inteligência diz assim, eu vou perdoar. Sabe por que eu vou perdoar? Porque se eu não perdoar, eu não vou conseguir receber perdão de Deus. Então, perdoar é querer o bem da pessoa que a gente queria mal. Então você quer o bem de uma pessoa que você queria mal porque ela fez alguma coisa má com você, ela foi perversa. Então você diz, ó Deus, na minha cabeça, na minha consciência, eu peço até por essa pessoa que me fez mal, falou isso, falou aquilo, que me agrediu, que destruiu a minha vida, acabou com o meu casamento, com a minha família. Eu oro por ela, eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor salve essa pessoa, que o Senhor até batiza ela com o Espírito Santo. Então eu oro por essa pessoa, eu quero bem essa pessoa, eu posso decidir isso, eu posso fazer isso, eu tenho o controle da minha cabeça, do que eu quero, eu tenho o poder de decidir o que fazer, o que eu quero na minha cabeça. No meu coração, não. Se eu obedeço a palavra de Deus, que ele diz, perdoa, e Pedro perguntou, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar? 3 vezes ou 7 vezes? Jesus, 70 vezes 7. Tantas vezes quantas forem necessárias. Então, quando a gente, na cabeça, decide perdoar, em obediência à palavra de Deus, ainda que o coração diga não, 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 eu quero que essa pessoa morra, a notícia corra e eu seja o primeiro a saber. O coração diz isso, mas na minha cabeça diz não, eu perdoo. Foi isso que eu fiz. Eu aprendi. Deus me ensinou a perdoar. E é isso que você tem que fazer, minha amiga, meu amigo. Porque na sua cabeça você tem o poder de decidir se perdoa ou não. No coração, não. Mas na cabeça você tem esse poder. Se você perdoa aqui, eu quero que essa pessoa seja abençoada. Eu quero que o Senhor olhe por ela. Olhe por essa criatura que me fez mal. Ajude-a. Então você quer o bem daquele que lhe fez mal, porque é na sua cabeça. No coração, se o coração grita, esperneia, dizendo não, 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 não importa. Mas você obedeceu a palavra de Deus. O que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo muda o coração. O Espírito Santo limpa o coração daquele sentimento.
Quando você decide perdoar na sua cabeça, no seu espírito, a sua alma, o Espírito Santo toca. Ele controla, ele tem o controle sobre todas as coisas, inclusive no nosso coração. E ele muda o nosso coração. Foi o que aconteceu comigo. E é o que eu passo para vocês. Então, livre-se dos seus sentimentos maus. Livre-se. Não dê ouvidos ao seu coração. O coração é enganador, o coração é corrupto, é cruel. É cruel, desesperadamente cruel. Então não dê ouvidos ao seu coração. Dê ouvidos à palavra de Deus que está na sua cabeça. Obedeça essa palavra. Lembra que eu falei inicialmente que a maior bênção que a pessoa pode receber é a palavra de Deus, que nos dá a direção, a condução, dá o norte para a nossa vida, norteia a nossa vida, direção para a nossa vida. E se nós obedecemos essa palavra, então Deus vai nos abençoar. O que nós não podemos fazer, Ele vai fazer por nós. E até porque está escrito que é Deus quem opera em nós tanto o querer como o realizar, segundo a vontade dele, a vontade de Deus. Então, amiga e amigo, seja prático. Não adianta você ter uma fé que transporte montanhas. Não adianta você ter uma fé para curar os outros. Se você não tiver fé para curar a si mesmo, o que vai adiantar? Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus prometeu se revelar a nós, que nós o veríamos, nós veríamos a Deus. E nós temos visto Deus dentro de nós e na vida das pessoas que têm obedecido a palavra dele, que têm sido abençoadas com o batismo no Espírito Santo. Então, você quer ser batizado com o Espírito Santo, você tem que sacrificar o seu coração, deixar o seu coração lá no altar e na sua mente dizer: Senhor, eu perdoo. Isso é tão glorioso, isso é tão bacana. E eu digo isso para vocês, minha amiga, com muita alegria, porque é uma coisa que a gente pode fazer. Você pode abençoar, você pode perdoar. Você tem esse poder, eu tenho esse poder. Cada um de nós tem esse poder. Porque esse poder está na nossa cabeça, não no nosso coração, mas na cabeça. Se a cabeça obedece à cabeça, que é Deus, o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o gestor da nossa cabeça, Ele é o administrador da nossa cabeça, Ele é o governo da nossa cabeça. Isso é o reino de Deus, né? Que Jesus falou, bem-aventurado, quando ele disse: buscar primeiro o reino de Deus, quer dizer, o governo de Deus. Quando ele governa a nossa cabeça, então o nosso coração vai se inclinar e vai obedecer também. Entendeu, amiga e amigo? Porque Deus vai fazer isso. Primeiro você tem que fazer a sua parte, depois Ele vai fazer a parte dele. Quando você perdoar aqui, o Espírito Santo vai limpar o seu coração para que ele seja também solícito, ele venha ter compaixão da pessoa que lhe fez mal. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E Jesus disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. E o não de Deus, a negação do perdão de Deus, significa condenação eterna. É isso aí.
Entendeu, amiga e amigo? Você quer receber o Espírito Santo? O que você tem que fazer? Examine o coração. Avalie o seu coração. Sinceramente. Se você carrega, por menor que seja o sentimento ou ressentimento da pessoa que lhe fez mal, que lhe destruiu, tudo, não importa. Então, você tem que orar por essa pessoa. Você pode orar por ela. Você pode até pronunciar o nome dela e dizer assim: meu Deus, eu abençoo fulana, fulano. Eu perdoo fulana, fulano. Eu perdoo, eu perdoo. Eu quero bem dessa pessoa. Não dê ouvidos à voz do seu coração, porque ele vai gritar, vai dizer não, 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 não e não. Mas você é inteligente, sábia, sábio. A sua cabeça tem o poder de decidir, poder de decisão para condenar ou para salvar. Entendeu? Então, hoje você vai na igreja, você vai falar com Deus, você vai orar, você vai louvar. Não adianta louvor com o coração cheio de mágoa. Louvor com o coração cheio de mágoa não vale nada. Deus não aceita. Está jogando conversa mole. Está jogando conversa fora. Não adianta louvar, adorar, cantar, dançar, dar oferta, seja lá o que for. Jesus falou isso. Quando trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar, primeiro vai lá e reconcilia com o teu irmão. E depois pega a tua oferta e coloca no altar. Sabe por quê, amiga e amigo? Porque a oferta, o altar é santidade. O altar é o lugar, eu diria, a porta do trono de Deus. O altar é o lugar que você resolve os problemas com Deus. Mas, se você leva uma oferta suja, maculada, o altar não aceita. Jesus disse que o altar abençoa, santifica a oferta. Então, a oferta de um coração mau, sujo, magoado, não é aceita. Então, nada é aceito por Deus quando a pessoa tem um coração sujo. Ela tem que oferecer toda a sua vida. Seu coração, oh meu Deus, está aqui meu coração, está minha vida, minha mente, eu perdoo, enfim, você tem que estar limpa, sinceramente pura, para que então você possa ver Deus na pessoa do Espírito Santo dentro de você. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.